cara topzera, tá? Chamado Jacob Petrie. Não indico o Jacob de cara, porque eu levei um tempo, mas um tempo para conseguir assimilar o conteúdo do sujeito. Então, assim, por exemplo, a Ana, que está fazendo mentoria agora, não te recomendo ficar com duas fontes de informação. A Vânia, você está fazendo alguma mentoria, Vânia? Não, só vejo as lives, só vejo assim, de vez em quando o Felipe, que nem sempre dá para mim assistir, porque às vezes eu estou em horário de trabalho, eu fico conciliando a mesma, sabe? Tá, aí. Escutando, mas assim, fazendo a mentoria certinho ali, ao pé da letra, não. A Vanessa Edip, não é, Vanessa? Eu até estava Edita, querendo tô sim. fazer a fronteira mental, mas aí eu trabalho no domingo. Mas você vai ter acesso à gravação. Aí você pode assistir a gravação do domingo. Você participa no sábado e assiste a gravação do domingo. Porque até dá para assistir, mas assim, mais ou menos, sabe? Você fica Uhum. assistindo, mas que nem às vezes eu fico assistindo a nossas reuniões, né? Mas eu fico trabalhando, aí eu fico assim, prestando atenção, mas meio Entendi. dividido, né? Então, mas enfim, eu não recomendo para quem já está fazendo alguma coisa, porque para mim o grande segredo na minha vida, não sei na vida dos outros, mas eu acredito que seja bem comum. Na minha vida, que me fez romper na mentoria foi exatamente eu ter cancelado tudo e todos e eu foquei apenas no Felipe. Não na pessoa do Felipe, mas no conteúdo do Felipe. Eu quis ficar com uma única fonte de informação. Isso fez muita, muita, muita diferença na minha vida. Então, há pouco tempo eu falei com o Felipe, falei, Felipe, eu vou começar a fazer uma outra mentoria, ele acompanha, o Jacob também, a gente troca ideia, é muito bacana, é lindo eu ver isso no Felipe, isso mostra o quanto ele né, quanto ele tem a mente mais aberta ainda. Ok, a Débora está falando que vai atrasar. Enfim, então assim, com o aval dele, não que ele me proibisse nem nada, mas para mim é muito importante, ele tá junto comigo. Sim. Às vezes tem coisa que ele vê postagem, aí ele, isso, olha só, isso, aí a gente conversa, troca ideia, é muito bom. Mas enfim, o Jacob Petrie, ele é ex-seminarista, olha que doido, o cara estava no seminário e de repente ele largou tudo, é casado, é jornalista, mora nos Estados Unidos, autor de vários livros, tem um deles que é para mim fantástico, que se chama Os Atrevidos Dominam o Mundo. É um dos melhores. Eu tenho três dele, tenho Os Atrevidos Dominam o Mundo, tenho Seja Singular. O mentor do Jacob é o pai da Gisele Bündchen. A vida inteira ele caminhou com o pai dela. E a Gisele chegou onde chegou porque foi mentoreada pelo pai, entendeu? E isso é muito bacana, isso é muito legal. Legal. Então, enfim, eu Eu, estava ouvindo o Jacob enquanto eu estava arrumando a cozinha antes de vir para cá, tá? E peguei o primeiro vídeo dele do IGTV. Primeiro, fui lá no IGTV dele, peguei o mais antigo de todos, e ele estava falando sobre os conceitos que ele trabalha muito, que é o conceito do falso eu, do verdadeiro eu e da consciência pura ou inteligência infinita ou mente divina, que é Deus, né? Ele não, às vezes ele fala rasgado. Teve uma época que eu vi uma mentoria dele com o Joel J. Gente, o Joel J quase converteu ali online na frente de milhões de seguidores. Ele foi tão impactado pelo que o Jacob estava falando, ele foi teve uma hora que ele falou com o Jacob, falou: Jacob, para, eu não aguento mais. Foi um troço muito doido. Então, assim, o cara tem uma pegada violenta com Deus e é isso que nos motiva a caminhar com as pessoas, né? Se não for assim, para mim não faz sentido. E daí, olha só, os conceitos que ele trouxe, e foi muito importante, eu achei violento demais eu ter escutado isso. Falei, não, eu vou ter que anotar, porque eu tenho que levar isso para as meninas hoje. O que é o falso eu? Na verdade, eu fico pensando que, na verdade, que existe, o que existe mesmo é só o eu. Não existe um eu falso ou um eu verdadeiro. Ou você é quem você nasceu para ser, ou você é a criação de Deus, ou eu acho que você não é nada. Sabe? Eu acho que
Quando a gente fala, para entender, é bacana você trabalhar com o conceito do falso eu e do verdadeiro eu. O falso eu é esse que a gente luta, que é o eu bloqueado, que é o eu limitado, e o verdadeiro eu é o eu livre. Né? O falso eu é o eu alienado. E aí ele vai explicando por que, que a gente cria esse eu alienado. Aí ele diz que nós criamos uma imagem mental. O que, que é esse falso eu? Ele é uma imagem mental baseada nos nossos condicionamentos. E aqui entra uma coisa muito importante para mim. Uma mente condicionada, eu posso condicionar a minha mente para ser vencedora, mas ela vai ser uma mente condicionada do mesmo jeito. Então, tem muita gente, até nas redes sociais, pessoas que estão explodindo nas redes sociais, que são pessoas que, você olha, elas têm um aparente sucesso, mas, na verdade, elas se condicionaram para aquilo. Meu marido uma vez me mostrou um cara, um americano, um soldado americano, ele era considerado o soldado mais duro do exército americano. E ele falando dos desafios que ele enfrenta e tal, não sei o quê. E eu falei, amor, esse cara ele condicionou a mente dele para vencer. Sabe soldado que é treinado para guerra? Essas guerras violentas, Golfo Pérsico, essa coisa toda, que o cara é sangue frio, que o cara faz tudo, que ele só quer saber de cumprir a missão dele. Isso é mente condicionada. O fato dele conseguir romper com todos os desafios não quer dizer que ele é livre. Não quer dizer que ele está tirando o melhor que ele tem, mas pode querer dizer que ele foi condicionado para passar por cima dele mesmo. É igual o espião que a gente vê em filme. Se o cara vê que ele vai ter que entregar o parceiro dele alguma coisa, o cara prefere se matar, a perder a missão, a abrir mão da missão. Isso é mente condicionada. E se é condicionada, é alienada da mesma forma. Eu falei, o que me faz identificar essa mente condicionada? É a pessoa, por exemplo, que ela não sabe lidar com a derrota. Ela tem que vencer, ela tem que conseguir. Se ela não conseguir dessa vez, ela vai tentar de novo, até ela vencer. Claro que a gente também tem a nossa determinação, mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer que aqui eu não vou ser o melhor. Tem um ciclista norte-americano, Armstrong. Eu esqueci o primeiro nome dele, eu sabia de cor, tá? Mas, enfim, ele tem uma competição de ciclismo na França chamada Tour de France. Lance Armstrong. Olha só, o Lance Armstrong, ele teve câncer nos testículos, ele venceu o câncer. Depois que ele venceu o câncer, ele começou a andar de bicicleta. Andando de bicicleta, ele foi 6 vezes consecutivas o campeão do Tour de France, que é a maior prova de ciclismo do mundo. Tem um cara que, da mesma forma que ele foi 6 vezes o primeiro lugar, tem um cara que foi 6 vezes consecutivo o segundo lugar. Tem um russo que é ciclista e que o lance chega em primeiro, o cara chega em segundo. Esse cara, ele vai parar de pedalar porque ele chega em segundo lugar? Não, ele tem que ter humildade para reconhecer, o cara vai além do que eu vou. Eu posso ir além, eu posso ter mais, o meu limite pode ser rompido. Mas tem gente que tem, por exemplo, um limite para dor maior do que o meu, maior do que o seu. Então a gente precisa saber reconhecer, sabe, a grandiosidade de Deus na vida da outra pessoa. Tudo que eu sei que eu faço muito bem, eu também tenho que ter a humildade, que ao mesmo tempo é uma grandiosidade, de reconhecer que alguém pode fazer melhor do que eu. Eu não sou a melhor do mundo. Eu faço o meu melhor, eu sou a minha melhor versão. Mas pode ter alguém que já está nessa caminhada há muito mais tempo que eu, que já está lá na frente, que já rompeu mais limites que eu. Então, essa pessoa vai estar na minha frente. Se a gente continuar no mesmo ritmo, ela sempre vai estar na minha frente. E eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque tem alguém que já foi além de mim. Tá? Então, mente condicionada para mim é isso. É a pessoa que não consegue reconhecer que ela pode falhar, que ela pode fracassar. Eu não tenho que me contentar com os fracassos. Eu falo, eu oro e eu rejeito fracasso na minha vida. Mas isso quer dizer
que eu rejeito fracasso no meu processo e não no meu resultado. Eu rejeito não me dedicar 100% a tudo que eu faço. Mas pode ser que me dedicando 100% naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero ainda. Tá? Então, mente condicionada, mesmo que seja para a vitória, mente condicionada para o crescimento, mente condicionada positivamente, também é mente condicionada da mesma forma. Então, ele fala que, né, esse falso eu é uma imagem que nós criamos baseada nos nossos condicionamentos. E a gente começa, o que são os nossos? Aquilo que fomos condicionados. Que seja, você é o melhor ou você é o pior. Você é o melhor filho do mundo, você é o pior filho do mundo. Você é o melhor aluno do mundo, você é o pior aluno do mundo. Independente se o condicionamento te levou para o A ou para o B, para o mais ou para o menos. Se você se identifica com esse condicionamento, você está criando uma imagem errada a seu respeito. E aí ele vai explicando. Eu vou ler a teoria, tá? E depois eu vou falar onde eu quero chegar com tudo isso. Então, ele diz que uma criança, por exemplo, quando nasce, ela não tem a consciência de quem ela é. Ela não sabe se ela é feia, se ela é bonita, se é a cor da pele dela. Ela não sabe se ela é inteligente, se ele não é. Se ela é um artista, se ela não é. Se ela é um atleta. Ela não tem consciência de nada. Mas no decorrer da história dela, ela vai tendo experiências e ela vai se identificando com essas experiências. Então, todo mundo passa por isso. À medida que vamos percorrendo a nossa história, vamos captando informações nos ambientes em que vivemos e vamos coletando, juntando, fazendo uma coleção dessas informações. Com o tempo, de tanto estar perto dessas informações, a gente começa a se identificar com elas. É quando um pai fala para um filho, sei lá, você é burro, você não vai dar nada na vida, você não vai dar nada na vida, você não vai. Um dia o menino se identifica com isso. E aí é óbvio que o menino não vai dar nada da vida. Aí o pai vai falar o quê? Eu sempre te disse que você não ia dar nada na vida. Só que o pai não está entendendo que o que ele está fazendo é criando um condicionamento na mente do filho dele e que mais cedo ou mais tarde o filho vai se identificar com esse condicionamento e vai passar a reproduzir esse condicionamento no comportamento dele, na vida dele. O falso eu toma conta de nós a ponto dele se fazer passar por nós. Nós nos tornamos, e com isso a gente acaba nos tornando aquilo que a gente pensa a nosso respeito. Nós nos tornamos a nossa mente. Aquilo que fica ali na nossa mente. Gente, quem nunca ouviu uma vozinha na mente falando, não vai dar, não vai acontecer, vai dar errado. Quem nunca ouviu, nossa, você viu a roupa dela? Nossa, que pessoa estranha. Gente, que mulher arrogante. A nossa mente, como é que você sabe qual é a voz do seu falso eu? A voz do seu falso eu é essa que lamenta, critica, comenta, julga, aponta. E ela não para. Ela não se cala. Ela não tem sossego. Quanto mais essa voz... A gente pode entender o nosso grau de alienação de acordo com o volume dessa voz. Quanto mais alto essa voz fala, quanto mais ouvidos a gente dá para essa voz, quanto mais a gente dá espaço para essa voz funcionar na nossa mente, mais alienado a gente é. E do contrário, quando a gente vai silenciando essa voz, você pode olhar para você mesmo. Para antes de você começar qualquer mentoria, seja as nossas reuniões, seja a mentoria com o Felipe, com quem quer que seja, olha quem você era antes e olha quem você é hoje. Olha para a tua mente antes e olha para a tua mente hoje. Olha como você hoje tem muito mais momentos de paz, de silêncio na sua mente do que você tinha antes. É a prova viva de que essa visão está correta. Por quê? Porque a gente está deixando de se alienar. A gente está silenciando essa voz enganosa, essa voz que não é nossa.
mas que a gente tomou emprestado de todas as pessoas com quem a gente teve contato na nossa vida. Feliz daquele. Por exemplo, felizes dos nossos futuros filhos, se ainda teremos filhos, né? Quem vai saber, né? O que Deus planeja para a gente. Eu já não falo mais nada nessa vida, tá? Feliz dos nossos filhos, que são ou que serão filhos criados por mulheres que têm uma mentalidade completamente diferente do que a dos nossos pais, do que a das nossas mães, principalmente. Então, uma das coisas, outro dia eu fiz uma postagem, e uma das coisas que eu quero te convidar, sabe, se você começar a desanimar, se você começar a ficar achando que, não vai dar, está muito difícil, está muito pesado, se você não conseguir fazer por você mesma, faça pelos seus filhos. Os seus filhos precisam que você transforme a sua mente. Tua casa precisa de você transformada. Sua casa precisa de uma versão sua irreconhecível em relação à versão que você era antes disso. Então, se você não, sabe, quando de vez em quando bate o desânimo, quando bater o desânimo, fala, cara, eu vou me levantar, eu vou ler esse livro, eu vou assistir essa aula pelo meu filho. Porque eu vou ser uma mãe que vai facilitar a vida do meu filho e não complicar a vida dele. Eu vou ser uma mãe que vai desbloquear todos os acessos que eu puder desbloquear na vida do meu filho, em vez de fazer o contrário. Porque foi o que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Eu não sei quem viu a postagem que eu fiz, o meu comentário, eu vou compartilhar com vocês aqui, uma coisa assim, segredo do meu coração. A minha fala para minha amiga outro dia foi essa. Deixa eu achar aqui. Eu não preciso entrar em detalhes, totalmente desnecessário. Espera aí. Tem que voltar mais um pouquinho. Cadê, gente? Que eu disse para ela que... Peraí, eu tenho que achar. Hoje, minha alma foi duramente golpeada. Eu estou desde... acho que segunda-feira. Desde o início dessa semana. Eu estou enfrentando um desafio como eu nunca pensei que eu pudesse enfrentar na minha casa. Então eu disse para minha amiga, hoje minha alma foi duramente golpeada, mas meu espírito se levanta, porque o meu Redentor vive e por mim ele peleja. Declaro guerra contra o inferno e nela sou mais que vitoriosa, porque ele pelejará por mim e a vitória dele é certa. O que acontece? Tudo que eu ensinei para vocês até agora, tudo que eu falei para vocês sobre vida com Deus, sobre vida de oração, eu estou sendo provada em absolutamente tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Esse desafio chegou na minha vida para que eu possa experimentar de tudo aquilo que eu estava ensinando, que já era uma verdade na minha vida, mas que eu ainda não tinha tido uma necessidade ou uma oportunidade de ativar, mesmo. Aquela coisa punk, porque é muito fácil você falar com a pessoa, levanta a cabeça, faz isso, desbloqueia, é isso, é aquilo, mas quando chega a sua vez, se você cair. Então, foi um primeiro baque, eu custei para alinhar, custei assim, horas para alinhar, aí fui nessa minha amiga que vai estar comigo, maravilhosa. Fui até ela e falei com ela sobre isso, e aí ela me colocou no meu lugar. Ela falou, não quero ouvir de você lamentação. Eu sei quem você é e mais ainda quem você é em Deus. Não vamos lamentar, não vamos sequer dar ibope para a ação do diabo. Vamos agir.
E ali eu me levantei e continuo de pé e estou vivendo. E ali eu entendi. Quem leu o meu post vai entender agora por que eu estou falando. Em seguida, eu disse para ela, hoje eu ativo mais um nível do meu propósito. O propósito da minha vida agora está voltado para as mães. Eu quero fazer de tudo que eu puder e que não puder. Eu quero estudar tudo que estiver ao meu alcance para que eu ajude mães a se erguerem, a se levantarem, a enfrentarem os desafios da mesma forma como eu estou enfrentando o meu. E eu sei que parte do desafio que eu estou enfrentando é consequência da pessoa que eu era antes de tudo isso. Quando eu ainda era bloqueada, quando eu ainda era limitada. Então, isso eu semeei na minha casa e eu estou colhendo. Mas isso não quer dizer que eu sou uma coitadinha. E aí eu terminei a minha postagem com uma fala que eu quero que vocês jamais se esqueçam. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra dele permanecerá. Isso significa que qualquer desafio que você estiver enfrentando na sua vida vai passar. Vai passar. Porque a palavra determina isso. E se Jesus falou, já é. Então, seja lá o que for, na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu trabalho, seja o que for que você estiver passando, quando o bicho pegar, você fala, todas as coisas passarão, a palavra dele permanecerá. Já passou, não vai passar, já passou. Já passou. Casamento, o que for, gente, o que for. A única coisa definitiva na nossa existência é a palavra de Deus. Ela não muda, ele não muda, ela não muda. Todo o mais muda. E se nós caminharmos alinhados com a palavra dele, tá? Se, sei lá, você tem um desafio financeiro, vá para a palavra buscar os versículos que falam da sua vida financeira. E declare esses versículos. Claro, ficar declarando versículo e esperando a conta ficar azul no banco não vai rolar. Não tem jeito. Mas tome posse desses versículos e haja indo na direção deles. Eu postei, nós não criamos filhos para o inferno. Deus nos deu filhos para habitar o céu. Isso é uma verdade na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho mais 2 filhos adotivos do primeiro casamento do meu filho, do meu marido. São pessoas incríveis, mas que enfrentam os seus desafios. São meus filhos também. É exatamente, é orar e agir. Sabe? E a oração, e aí entra a aula de hoje, o tema da aula de hoje, em que crer? É orar e agir, mas orar crendo em quê? É extremamente necessário que a gente tenha uma total clareza de onde vamos colocar o foco das nossas orações. Aí vou voltar um pouquinho no que o Jacob estava falando. Ele diz que, quem sou eu, então? Quem é o meu verdadeiro eu? Gente, nesse momento em que nós estamos aqui conversando, se você está passando por algum desafio na sua vida, nesse exato momento em que estamos conversando, esse desafio está te perturbando? Provavelmente não. Por quê? Porque você optou, escolheu, decidiu que este momento é seu. Que esse é o seu momento de crescimento, esse é o seu momento de aprendizado. Então você pegou toda a sua atenção, todo o seu foco e colocou nesta aula. Naquilo que você quer aprender aqui. Então pode ser o problema que for, pode ser o desafio que for, que ele não está te perturbando nesse exato momento. Pode te perturbar agora que eu te lembrei que ele existe, mas você nem estava lembrando que ele existia até eu falar nisso. E aí eu tive a grande sacada de todas. Por que que a gente precisa desses momentos? Por que que a gente precisa do momento do culto na igreja?
Porque quem somos verdadeiramente é exatamente essa pessoa que está aí conectada nessa aula. Essa é você. Não é quem sou eu? É exatamente essa pessoa que está consciente do que está fazendo agora, que está em busca de aprendizado, de crescimento, de transformação. Essa é você. Qualquer coisa fora disso é engano a seu respeito. Quando nós vamos à igreja, o que acontece durante o culto? A mesma coisa que está acontecendo aqui. Nós nos desconectamos de todas as coisas e nos conectamos na palavra. Não deu tempo de eu achar o versículo, mas tem um versículo, inclusive eu já orei muitas vezes sobre ele, falando que, Senhor, que a minha mente esteja cativa à tua palavra. Deixa eu ver, vou procurar no Google aqui, rapidinho. Ó, mente cativa, aqui está a Cristo. Vamos ver se tem versículo. Versículo. 2 Coríntios 10. É isso aí. Deixa eu só ver qual que é o 10. Não apareceu. Mas destruindo os conselhos. Aqui, ó. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que acontece quando você coloca a sua mente cativa à palavra de Deus, ao entendimento que está sendo dado? Você se torna, neste momento, durante aquele tempo em que a sua mente está conectada ali, naquele ensino, você é exatamente quem Deus fez você. Naquele momento, você não é feia, você não é bonita, você não tem problema de autoestima, você não tem problema para aprender nada, você não tem problema de peso, você não tem nada. Tudo isso se esvazia da nossa mente. E eu fiquei encantada quando eu descobri isso. Eu falei, cara, o poder da gente colocar a nossa mente cativa. O que estamos fazendo aqui? Se estamos falando de Jesus, sabemos que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome dele, ele está aqui conosco. Isso aqui é o ensino da palavra dele. Ainda que a gente fale de coisas naturais, ainda que a gente fale de coisas científicas, mas a palavra dele é respaldo para tudo isso. A gente sabe disso. Então, nesse exato momento, essa mulher que está recebendo essas informações, essa mulher que está recebendo revelações. Gente, por que a gente recebe revelações nestes momentos? Porque nós estamos completamente conectados com Deus nesse momento. Esse é o momento em que o pecado verdadeiramente deixa de existir na nossa vida. Em que o erro deixa de existir na nossa vida. Qualquer outra coisa deixa de existir na nossa vida, exceto a nossa conexão com Deus. E aí você está aqui assistindo, né? A Vanessa é uma que fala comigo, Cissa, a aula, você falou comigo da aula do início ao fim. Mas por quê? Porque a Vanessa é essa mulher faminta de aprendizado, com todo o potencial para aprender o que tem que ser aprendido. Essa é a Vanessa. Então ela aprende muito, porque ela tem potencial para aprender muito. Ah, Cissa, mas comigo falou só um pouquinho, o meu potencial é menor do que o dela? Não, quer dizer que a gente está vivendo tempos diferentes, só isso. Mas quem verdadeiramente somos? Gente, nós estamos aqui num encontro de mulheres conectadas pelo seu verdadeiro eu. Você tem noção do poder que existe aqui entre nós? É muito poder. E, inclusive, falando em muito poder, eu quero aproveitar esse momento. O Espírito Santo acabou de trazer ao meu coração isso. Eu quero orar pelas mulheres desse grupo. Algumas mulheres desse grupo estão passando por desafios de saúde. Tá? Então, eu quero, em nome de Jesus, declarar uma unção de cura sendo derramada do céu agora sobre a vida de cada uma de nós. Às vezes não temos ainda, pode ser que
haja alguma enfermidade, que nós não tenhamos consciência da existência dela, e em nome de Jesus, eu declaro que antes que essa enfermidade tivesse se levantado, a cura de Jesus já chegou e já exterminou com ela. Antes que ela se levantasse, ela já foi derrubada, ela já foi curada. Aquelas que estão vivendo esse momento agora, em nome de Jesus, eu declaro uma unção de cura, descendo do alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma dessas mulheres. Eu oro em especial pela vida da Laila, que falou com a gente aqui que não está passando bem. A Laila está com suspeita de dengue. E em nome de Jesus, eu cancelo toda a ação do diabo contra a vida da Laila, contra a saúde da Laila. Eu declaro a saúde da Laila completamente restaurada, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Sam, a Samanta, que está lá na Holanda. A Samanta tem passado desafios de saúde há muito tempo, por isso que ela não tem estado conosco. Em nome de Jesus, eu declaro que esse tempo acabou na vida da Samanta. Acabou. Em nome de Jesus, eu creio na Samanta conosco na próxima reunião. Eu peço a vocês que coloquem o coração de vocês nisso, que nós unamos a nossa fé neste momento, para que tudo aquilo que está sendo declarado, que está sendo ligado na terra, também seja ligado no céu. E haja manifestação dessas curas. Eu declaro que a nossa próxima reunião vai ser uma reunião de testemunhos de cura, porque é isso que o Senhor tem para cada uma de nós, e principalmente através da vida de cada uma de nós, em nome de Jesus. E aí agora eu vou falar daquilo que era para ter sido falado desde o início. Eu vou compartilhar. Mara, posso orar por você? Pai, eu te rendo graças por essa tarde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levantou cada uma das mulheres que está reunida aqui hoje. O Senhor sabe o tamanho da porção da fé que o Senhor deu a cada uma delas. E o Senhor tem poder para multiplicar essa porção. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida da minha amiga Mara. Pai, o Senhor gerou esta aliança. O Senhor sabe por que o Senhor gerou essa aliança. E eu só quero te obedecer, Pai. Eu só quero te obedecer naquilo que o Senhor fala, para que nós intercedamos umas pelas outras. Então, neste momento, eu quero interceder sobre a vida da Mara, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não interessa o que a Mara está vendo na vida dela hoje. Pouco importa qual foi o diagnóstico, qual foi o relatório, qual foi o documento, não me importa o que foi que o mundo, o que foi que o diabo mostrou para a vida da minha irmã. Em nome de Jesus, Pai, eu abro os olhos da minha irmã, eu clamo para que assim como o Senhor abriu os olhos, Pai, do garoto que estava com o profeta, Pai, assim como ele pôde enxergar todo o teu exército lutando pela vida deles, defendendo a vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro que os olhos da Mara serão abertos, Pai, e ela terá uma visão aberta, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já preparou, de toda a proteção dos teus anjos, Pai, com espadas de fogo na mão, protegendo e guardando a vida da tua filha, do casamento dela, do filho dela, de cada projeto que o Senhor colocou no coração dela. Em nome de Jesus, eu cancelo desistência, eu cancelo fracasso, eu cancelo derrota, eu cancelo desânimo, eu cancelo enfermidade, com a autoridade dada a mim pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Alguém quer pedir uma oração? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero pedir uma oração. Pois não, Morgana. Eu quero pedir uma oração pela minha situação financeira, minha e do meu marido. Que a gente está passando por um momento
difícil. Ele está com um projeto no emprego dele que vai ser agora essa semana que vai ser inaugurado, e se tudo der certo, vai ser extremamente maravilhoso. Só que isso já era para ter acontecido, e quando chega na hora, tem um problema para resolver e tal. Só que a gente tem muitas contas que ainda eram das empresas que a gente vendeu, fechou. Até hoje a gente teve que ir no advogado. Eu estou com a minha carteira ainda sem baixa, o juiz negou a rescisão. Então, além de a gente estar com esse problema, a gente tem que estar para cima e para baixo, resolvendo questão com advogado, com juiz, e tem que pagar advogado, e é um valor alto, é R$1.000 por mês. A gente já está uns 6 meses sem conseguir pagar. E, além de tudo isso, tem problemas que a gente tem que pagar um valor para a família dele, né, que era por causa das empresas, e daí todo dia que chega a gente fica nessa cobrança, e agora esse mês a gente não conseguiu pagar. Ai, deu uma luta diária, entendeu? E acaba afetando todas as outras áreas, né? Então, eu quero que a gente tenha discernimento, que a gente não deixe isso abalar o resto da nossa família, né? Vocês têm filhos, Morgana? Sim, eu sei que tem a menininha. Tem mais algum além da menininha? Sim, tem uma mais velha. Isso, que é a tua cara, que é linda. Né? Tá certo. Pai, eu te rendo graças mais uma vez nesta tarde. Pai, nós te amamos tanto, nós te adoramos tanto. É tão lindo, Pai, ver que o Senhor está no controle de tudo. Pai, nós sabemos que o teu reino se move por palavras, Pai. Temos total consciência disso, e é por isso que estamos aqui, intercedendo uma pela vida da outra. Eu sei que nesse momento sou eu que estou orando, Pai, mas isso é só uma circunstância de quem está com a voz de quem, a boca de quem que está se movendo. Mas os nossos corações, e principalmente a nossa fé, Pai, ela está em unidade, e é isso que importa. Nós estamos buscando as mesmas coisas, estamos unidas em fé, pelo mesmo propósito, com o mesmo entendimento. E é com esse entendimento no coração, Pai, que eu quero colocar diante de Ti a vida da Morgana, de toda a casa dela, mas em especial a vida do marido dela. Pai, o Senhor escolheu este homem para ser o provedor desta casa. O Senhor deu a ele esta família. O Senhor deu a ele estes filhos. O Senhor encheu a aljava dele de setas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor, se o Senhor deu tudo que deu para ele, o Senhor tem total consciência de tudo que ele e a casa dele precisam, Pai, para manter um padrão de vida adequado, para que os filhos sejam educados, para que a família tenha paz e possa viver com conforto, Pai. O Senhor nunca quis para nenhum de nós uma vida miserável, uma vida de dificuldade. Nós temos total consciência disso. Sabemos que, às vezes, Pai, nos enganamos, fazemos escolhas equivocadas, e sem querer, Pai, não é o desejo do nosso coração, mas acabamos fazendo escolhas erradas, e as consequências não são aquelas que nós esperamos. Mas nós cremos no Senhor, nós cremos no teu agir, nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer. Pai, eu não estou nem clamando, Pai, para que o Senhor envie bênçãos, porque não é necessário, porque o Senhor já fez todas as coisas. O Senhor deu esse projeto ao coração do teu filho. Ele está lutando e batalhando para que esse projeto seja ativado. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu amarro as mãos, os pés, os dentes do diabo. Ele está completamente paralisado. Ele não vai mais impedir que esse projeto seja aprovado. Em nome de Jesus, essa família não vai mais viver angustiada. Pai, a tua alegria vai tomar conta desta casa, porque essa família vai saber que foi o Senhor quem fez, e ela vai celebrar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque o Senhor já liberou tudo o que tinha que ser liberado. Em nome de Jesus, eu impeço que qualquer pessoa, que qualquer ação
de onde quer que ela venha, possa impedir que esse projeto seja aprovado e que esse projeto seja ativado na próxima data que já está marcada. Não haverá nenhum, não será adiado, não será impedido, não será trocado. Tudo vai acontecer de acordo com a tua vontade, Pai. Esta é a palavra que eu libero nos céus, Pai. E esta é a palavra também que eu envio ao inferno. E eu te digo, diabo, pelo poder do Espírito Santo, você não toca mais nas finanças desta família. Em nome de Jesus. Meninas, isso vai virar vigília daqui a pouco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aleluia. Então, agora nós vamos falar, eu vou compartilhar com vocês. Rita, deixa eu só falar um negócio. Claro, quem está falando? É a Vanessa. Oi, gatinha. A Morgana. É só uma coisa que eu vou falar para ela. A partir de hoje, você agradeça já o que já vai acontecer. Amém. Já então, aconteceu. Você não fala mais que deu errado. Agradeça todos os dias que essa reunião já deu certo, que o projeto do seu marido já deu certo. Amém. E, Morgana, coloque um propósito no céu. Acho que a Morgana caiu. Mas ela volta. Não, tá aqui. Mudou de lado. Só mudou de lado na tela. Coloque um propósito no céu para a ativação desse projeto. Uhum. Sabe? Independente, não quer dizer que tenha que ter dinheiro envolvido, não quer dizer nada. Sabe? Sim. Mas fala, Senhor, eu quero uma razão maior do que eu mesma. Para que esse projeto seja realizado, para que tudo transcorra como tem que transcorrer. Amém. A gente tem que aprender, gente, a viver com os olhos na eternidade. Não podemos esquecer isso. Na verdade, nós já sabemos, né? Deus não ia pedir para a gente fazer alguma coisa que Ele já não tivesse nos ensinado. Nós já sabemos. Nós precisamos estar sempre trazendo à memória esse tipo de entendimento. Tá? Então, olha só. Uma janela? Acho que é. Cadê o slide? Aqui. Eu fiz um slide, eu vou postar ele no grupo depois, tá? Em que você crê? Primeiro vamos caminhar no natural para a gente entender naturalmente de onde vêm as nossas crenças. Primeiro, esquecendo quem somos de identidade e propósito, tá? Um quem somos bem natural, bem raso. Somos quem somos hoje por causa das escolhas que fizemos ontem. Aliás, espera aí, eu não estou compartilhando, tô? Tá, tô sim, agora estou vendo. Então, sabemos disso. Semeamos hoje o nosso amanhã. E temos que ter a humildade de reconhecer, quando as coisas às vezes dão errado, de que fomos nós que plantamos a semente errada. Isso facilita o processo. Sabe, há pouco tempo eu falei com vocês que pela primeira vez Deus estava me dando um tratamento sem dor, só com bálsamo e unção. Essa semana foi bem-vinda à olaria, pode descer, estou te esperando, entendeu? E eu falo, Pai, como eu me alegro com isso, como eu me sinto grata de estar sendo desafiada naquilo que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho ensinado. Porque significa que o Senhor está me pondo à prova e eu quero que Ele me aprove. Porque se Ele me aprovar, eu vou fazer coisas ainda maiores. Gente, ontem eu tive um entendimento que eu nunca tinha tido na minha vida, daquele versículo que fala. Tem que voltar nele. Que eu não quero nem falar coisa bobagem, não. Deixa eu ver o que está aqui. Fazer coisas que Jesus. João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Eu sempre tive uma crise de humildade, de falsa humildade, diante desse versículo.
tá? Eu sempre fiquei imaginando quem sou eu, como que eu posso crer que eu vou fazer coisas maiores que Jesus fez. Eu acho que todo mundo pensa desse jeito ou já pensou desse jeito. Só que é o seguinte, ontem eu tive entendimento de que fazer coisas maiores que Jesus é algo que está atrelado a crer em Jesus. É desejo do coração de Jesus que nós façamos obras maiores que ele fez. Significa que eu vou ressuscitar mais do que ele ressuscitou? Não, significa que eu vou a lugares onde, pelo tempo e pelo espaço que ele viveu, ele não foi. Por isso que ele mandou que nós fizéssemos discípulos em todas as nações. Podia ter ido ele mesmo? Podia. Jesus podia ter... Dono do tempo, dono do espaço. Jesus podia ter estado em todos os lugares ao mesmo tempo e ter feito todas as conversões ao mesmo tempo e ter feito tudo de uma vez até só. Mas ele escolheu que será feito através de nós. E nós precisamos tomar posse desse versículo para que ele se cumpra. Para que Jesus não seja, que as pessoas passem Jesus por mentiroso. Porque se eu não acredito no que Jesus está falando, eu estou falando que Jesus é mentiroso. E isso é algo que a gente não pode falar. Então, quando Jesus falar alguma coisa sobre nós, nós temos que validar o que Jesus está falando em honra ao nome dele. Em honra ao nome dele. Se ele diz que nós temos autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, quer dizer que é para acabar com essa casta demoníaca, é porque nós temos, e nós temos que pisar para honrar o nome dele. Então, deixa eu voltar. Então, somos quem somos hoje por causa das escolhas que fizemos ontem. Se eu te colocar, por exemplo, até de entendimento da palavra. O que estamos vivendo hoje da palavra é consequência ou é resultado do quanto tivemos entendimento anteriormente. As pessoas que tiveram um entendimento fechado da palavra estão vivendo consequências dessa visão fechada, limitada da palavra. O agir de Deus em nossa vida, ele é do tamanho da nossa fé. Ele vai até onde a nossa fé vai. Como fazemos, então, as nossas escolhas? Se somos hoje, somos quem somos por causa das escolhas que fizemos ontem, como fazemos as nossas escolhas? Nossas escolhas são conduzidas por nossos paradigmas pessoais, estejam eles certos ou não. Isso aqui é muito poderoso, porque às vezes a gente fica achando, e eu vou chegar logo num versículo que fala sobre isso, tá? Que as escolhas que eu fiz errado, ou os meus pensamentos errados, que eles só vão ficar paralisados, que a minha vida só vai ficar empacada. Não, a sua vida vai descer ladeira abaixo. Se você não alinhar os seus pensamentos com a mente de Cristo, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, então por que eu não estou pensando como ele? Onde é que eu estou com a cabeça, literalmente, que eu não estou desenvolvendo a mente de Cristo? Que eu não estou pensando no que Cristo pensava. E Cristo pensava nas coisas do alto. Em tudo que é bom, em tudo que é verdadeiro, é nisso que Jesus pensava. Pensa, né? Então, por que nós estamos pensando em coisas pequenas, terrenas, rasteiras, pedestres? Quando a palavra nos convida a pensar nas coisas do alto. Quando a palavra nos afirma, determina que nós temos a mente de Cristo. Não quer dizer que você pode ter a mente de Cristo, não. Quer dizer que você tem. Agora você usa se você quiser. Então comece a saber o que Jesus pensava. Comece a saber onde Jesus colocava o foco dele. Comece a ler a Bíblia com essa intenção. Comece a se fazer essas perguntas, a ler um evangelho com esses olhos, para você começar a desenvolver a mente de Cristo. Nossas escolhas são conduzidas por nossos paradigmas. Gente, quando eu fazia faculdade, não vou mentir para vocês, eu passei meus 4 anos de faculdade sem entender o significado da palavra paradigma. Isso nunca fazia sentido para mim. Eu vim entender paradigma
O que isso realmente significa tem uns 2 anos, tá? Quando eu comecei meu treinamento para dar aula do líder em mim na escola. Paradigmas são como óculos que nos permitem fazer a leitura de um texto. Primeiro, toda vez que você vai tentar ler um texto, e se você tem alguma limitação na visão, primeira coisa, vai ser sofrido. Vai ser um tal de chega para cá, tomba para ver se pega a luz. Então, você já não vai ter prazer de ler se você tiver algum tipo de limitação na visão. Então, é por isso que tem gente que fala que não entende a Bíblia. Eu leio, mas não entendo. Porque não está colocando os óculos da fé, porque não está colocando os óculos com as lentes que foram criadas pelo Espírito Santo. Então, seus paradigmas são as lentes que você coloca para enxergar tudo à sua volta. Inclusive para enxergar a você mesma, a tua família, que é o seu próximo, os teus vizinhos, e aí você vai ampliando essa linha de proximidade, você vai se afastando um pouco mais. E a forma como você enxerga a tua igreja, é a forma como você enxerga o teu pastor, é a forma como você enxerga os mentores que estão nas redes sociais, isso tudo são os seus paradigmas. Eu quero te dizer que só existem 2 modelos de paradigmas. Um modelo de paradigma são as suas próprias experiências. O outro modelo de paradigma são os princípios estabelecidos por Deus na Bíblia. Ou você está nos princípios ou você está fora deles, não tem meio de caminho. E outra coisa, as pessoas costumam falar assim, eu tenho os meus princípios. Não, você não tem. Os princípios não te pertencem, eles pertencem a Deus. Você escolhe caminhar nos princípios dele, se quiser. É o máximo que dá para fazer. Então, escolha uma pessoa que tenha os mesmos princípios que os seus. Não, escolha uma pessoa que também caminhe pelos princípios de Deus. Porque se essa pessoa não caminhar, se você caminha pelos princípios de Deus e você quiser se aliar a quem não caminha, é jugo desigual. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não, eu vou mudar o fulano, eu vou converter a fulana. Não vai, porque essa opção é pessoal. Você pode influenciar. Mas aí, enquanto você não influenciar a ponto da pessoa transformar, não estabeleça aliança com essa pessoa. Eu ia falar com esse tipo de pessoa, eu falei, credo, que palavra horrível que eu ia usar agora. Ainda bem que Jesus já me perdoou. As lentes que escolhemos determinam a maneira como vemos nossos familiares, amigos e o mundo. Elas são a fonte da nossa forma de pensar e de agir. Perguntinha básica que eu quero te fazer. Que lentes estão guiando você hoje? Essa é uma questão extremamente importante. Como você está olhando para aquilo que você está vivendo? Através dos princípios de Deus ou através das suas experiências anteriores? Só tem esses 2 tipos de lente. A parte boa é que só dá para trocar. Se você, de repente, hoje teve um golpe na sua fé e ficou meio abalado e, de repente, deixou escapar, não preocupa não, tá? É impossível retroceder. Ele já disse. Nós não somos daqueles que retrocedem. Então, você não retrocedeu. Você só fez como Pedro. Olhou para as circunstâncias. Mas Pedro caminhou sobre as águas. Todo mundo fala que Pedro olhou para as circunstâncias. Mas vocês acham que de onde Pedro estava, quando ele começou a descer e que Jesus deu a mão para ele, você acha que ele voltou para o barco como? Nadando? Não foi não, foi andando. Quando ele deu a mão para Jesus, quando ele estava afundando, e Jesus estendeu a mão para ele, ele voltou para o barco com Jesus andando sobre as águas. Então, se por um acaso hoje você desviou os seus olhos para as circunstâncias, basta clamar, Jesus, me dá a tua mão. E me estabelece o equilíbrio do barco. Me leva de volta para o meu ponto de equilíbrio. E ele não só vai te levar, como ele vai te levar de uma maneira que só ele pode te levar, caminhando sobre as águas. Ele não vai só te levar,
Porque ele poderia te pegar, igual o pessoal faz quando alguém está afogando, te segurar pelo pescoço assim e ir nadando com você e te colocar dentro do barco. Mas não. Quando ele estabelece o equilíbrio, é do jeito dele. E o jeito dele é sempre melhor que o nosso. O uso contínuo dessas lentes determinam nossas crenças. Então, pensa bem. Nós colocamos óculos que nos permitem fazer a leitura da vida, que nos permitem ver nossos familiares, nossos amigos, o mundo à nossa volta. Só que o uso contínuo dessas lentes vai determinar as nossas crenças. O que são crenças? São todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. A questão agora é, porque vivemos por fé. Existem algumas versões que dizem porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos, ou vivemos por fé e não vivemos por vista. Então é fato real, verdade absoluta na minha vida e na sua vida, de que você vai viver por aquilo que você acredita. O justo, e todas nós que estamos aqui já fomos justificadas, o meu justo, diz Jesus, viverá pela fé. Não há outra forma de você viver senão pela fé. Acontece que, onde está a sua fé? Você vai viver da mesma natureza, com a mesma natureza do lugar onde você está depositando sua fé. Em que você está crendo? Você está crendo naquilo que a palavra declara a seu respeito? Naquilo que a palavra declara a respeito do casamento, da família, das finanças, da saúde? Você está crendo em, se não me engano, Isaías 54, que diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele já fez, ele já levou. E que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Você está crendo que você é uma mulher sarada no corpo, na alma e no espírito? Porque se você não está crendo nisso, você precisa crer, porque essa é a verdade a seu respeito. Não existe outra verdade a seu respeito. Nós acreditamos nas mentiras porque nós queremos. Quantas vezes, gente, já falei, filho mente pra gente. E a gente acredita na mentira do filho porque é mais fácil. Marido mente. Patrão mente, amigo mente. Amigo, então, que vem desabafar com você, pelo amor de Deus. Como a gente mente quando a gente está magoado e procura uma pessoa? A gente só conta a nossa versão, omite todas as nossas falhas e acentua todas as falhas do outro. Só isso que a gente sabe fazer. E a gente acredita na versão que o amigo está contando que a gente quer. Porque se você fizer algumas perguntas para ele, ele vai começar a cair em contradição. Então, eu acho bom você começar a fazer algumas perguntas para você mesma hoje, para que essas mentiras nas quais você estava acreditando comecem a cair por terra. Essas mentiras estão caindo em contradição na sua vida agora. Elas estão sendo desmascaradas na sua vida agora. E a luz da verdade de Cristo está resplandecendo no teu rosto, na tua mente, no teu corpo. Em nome de Jesus. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. O meu justo, nós somos justiça de Deus, nós fomos justificadas pelo sangue de Jesus, nós vivemos pela fé. E se a gente retrocedesse, se nos fosse possível retroceder, Jesus não ia ficar feliz com isso. Acontece que, como Jesus não gosta de ficar triste com a gente, ele já cancelou o retrocesso na nossa vida. E ele, através de Paulo, ele diz o seguinte, quer dizer, eu creio que Paulo é o autor de Hebreus, né? Eu sempre falo que é Paulo. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Mas nós somos dos que creem, dos que vivem pela fé e são
salvos. Então, se eu sou daquela que vive pela fé e sou salva, é porque eu vivo da fé certa. Porque a minha fé, eu estou colocando foco no lugar certo, na fonte certa. Então, se eu acredito que eu vivo pela fé e que eu sou salva, se eu acredito que eu não vou retroceder, a minha fé está no lugar certo. Então, ainda que eu tenha mexido com você até agora e tenha falado com você que talvez você esteja com a fé no lugar errado, eu quero te dar uma boa notícia agora. Isso foi só para mexer com as suas emoções. Mas a verdade do teu espírito, que é quem você é que a tua fé está no lugar certo. Não deixa que isso se torne, né, uma culpa, não dê legalidade para o diabo falar mais mentira para você, não acredite que você está crendo errado. Ao contrário, creia que o teu coração está no lugar certo. Creia mais do que isso. Lembra, eu sempre vou falar isso com vocês, meninas. Se Deus descansou no 7º dia, porque até o 6º dia ele já fez tudo. Ele já liberou o projeto do marido da Morgana. Ele já liberou tudo aquilo que a Mara precisa na casa dela. Ele já liberou a cura da Laila, ele já liberou a cura da Vanessa, ele já liberou tudo aquilo que eu preciso na minha casa, por isso eu descanso nele. Mas eu acordo 4 horas da manhã para entrar no campo de batalha. Para colocar o inferno onde ele tem que estar e para trazer o céu para dentro da minha casa. Então, tem que ter posicionamento, tem que buscar onde tiver que buscar, mas uma coisa eu te convido a fazer ou a não fazer. Quando você estiver enfrentando um desafio, não compartilhe com muita gente. Eu compartilhei com vocês, mas eu não falei o que é. Assim como eu orei pela Mara sem saber o que estava acontecendo, porque Deus já decidiu tudo, porque o equilíbrio já voltou para a casa da Mara, eu não preciso saber o motivo. Eu só preciso interceder, porque o Espírito Santo traduz tudo aquilo. Deve ter falado um monte de besteira, que a Mara de repente falou, meu Deus, não é nada disso. Não tem problema, porque o Espírito Santo já fez a conversão, já apertou a teclinha SAP dele e já chegou. As minhas palavras se tornaram incenso. Elas chegaram não aos ouvidos, mas às narinas do Senhor. E quem fez tudo isso foi o Espírito Santo. Então não tem problema o que a gente fala. Tiago 1:23 é outro versículo que eu vou estar sempre trazendo para a gente. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face, a própria, a dele mesmo. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Nós não vivemos pelo que vemos. O homem que não põe em prática a palavra é aquele que vê a sua face e esquece a sua aparência. Acontece que nós não olhamos a nossa face. Quando olhamos no espelho, precisamos ver a face de Cristo em nossas vidas. E não tem como esquecer a aparência de Cristo, porque a aparência de Cristo não é natural, é espiritual. Então, nós não somos essa pessoa que recebe a palavra e não coloca em prática, porque nós não estamos interessadas em quem nós estamos interessados em quem somos em Cristo. Nós estamos interessadas em Cristo em nós, que é a esperança da glória. Mas o homem que observa atentamente, palavra por palavra, vírgula, reticências, verbo no imperativo, verbo no presente, verbo no futuro. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Liberdade de quê? Do cárcere da preocupação.
do cárcere da ocupação da mente com as coisas que não são do alto. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. E vocês ouviram muita coisa, nós, né? Porque eu não sou surda, eu estou falando para mim também. E nós ouvimos muitas verdades aqui hoje sobre a palavra. Cabe a cada uma de nós colocar em prática. E o nosso galardão para essa prática é que seremos felizes naquilo que fizermos. Simples, né? Só simples. E não fala assim, como é que é? É simples, mas não é fácil. Não fala isso não, porque isso aí é coisa que o mundo fala e que lá na nossa inconsciência coletiva a gente sai repetindo. Por que é difícil? Quem falou que é difícil? Quem falou que Deus vai te botar numa tarefa que, igual aquelas de Hércules lá, que foi feito para ele não conseguir cumprir? Não foi, não. Deus não tem intenção nenhuma de trazer problema, prejuízo, demora na sua vida. Igual eu te falei, quando ele falou comigo, filhinha, desce pra olaria. Eu falei, ô pai, tô indo. Feliz. Feliz. Sabe o que eu fiz no dia que eu li para vocês, que eu falei que a minha alma foi duramente baqueada, alguma coisa assim? Gente, eu pedi uma pizza. Pedi pizza, pedi a Coca-Cola terrível do mal, mas eu pedi Coca-Cola, pedi pizza, sentei na mesa e falei com a minha família. Hoje é noite de celebração, ninguém está entendendo nada aqui em casa. Estão me achando doida, varrida. Mas não tem problema, porque o diabo sabe. Quem tem que saber é ele. Quem tem que saber que ele já é derrotado é ele. Quando o meu relógio toca 4 horas da manhã, eu quero que lá no inferno ele fale, não, ela acordou às 4 de novo. É isso que eu quero. Eu quero que hoje ele fale assim, não, ele está contando para essas meninas tudo também. Não bastasse só ela, agora tem mais um monte junto com ela. Eu quero que ele lamente de ter mexido com cada uma de nós. De ter se metido a besta, de tocar na vida de uma ungida do Senhor. Você imagina na vida dessa galera toda que está aqui. Se um só já está lascado, imagina essa turma toda. E para acabar, Isaías 8, 11, 12, o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele, não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Gente, quando eu vi esse versículo, eu falei, não, isso não pode estar na Bíblia. Eu tô doida, isso aí foi alguém que pegou uma caneta especial e escreveu de um livro de autoconhecimento e colocou na minha Bíblia. Isso não está aqui na minha Bíblia. Presta atenção, né, nos códigos que a gente pega aqui. Primeira coisa, gente, o Senhor me advertiu firmemente. Ser advertido por Deus já não deve ser mole, mas firmemente, né, que não pensasse como todos os outros. Então, deixa eu te pensar. Como é que todas as esposas, como é que todas as mães, como é que todas as mulheres pensam? Meu Deus, pobre de mim, o que vai ser de mim? Mais um problema, já não bastasse esse, agora também tem mais esse, e eu não vou poder fazer aquilo. Ativa o eu falso. Falei com vocês, o que a voz do falso eu faz? Reclama, lamenta, aponta, critica, julga. Quando essa vozinha começar a falar na sua cabeça, fala, cala a boca, não vou te ouvir, quero nem saber da vida do outro, quero saber da minha. Manda ela calar a boquinha, tá? Então, o Senhor hoje está nos advertindo firmemente que não pensemos como os outros pensam. Mais um pouquinho. Ele está dizendo para que não chamemos tudo de conspiração. Vitimismo.
Não dá, vitimismo, eu acho que faltava colocar na Bíblia, né, dos pecados, né, ou que não entrarão no céu, o vitimismo tem que estar lá, entendeu? Porque Deus manda o tempo inteiro, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Você chega, ai meu Deus, vou fugir para a caverna. Tá? Deus não está afim dessa história, eu tenho certeza que não está. Senão ele não falaria que é para a gente ser forte e corajoso. Caminhe, vá. A Bíblia está cheia de verbo no imperativo. Gente, se você está no trânsito, um policial apita para você e começa a fazer assim com a mão, você acelera e começa a sair logo com o carro. Se você está numa confusão, uma pessoa de autoridade vira para você e fala, para! Ou, para lá! Avança! A gente obedece. Por que a gente não obedece quando é a autoridade de Deus que fala com a gente? Onde é que a gente está com a cabeça? Não chame tudo de conspiração, inclusive falar que tudo é culpa do diabo, tá? Porque tem um estranho aí que eu já falei. O diabo parece que ele já plantou na mente das pessoas o que tinha para plantar. E as pessoas regam, cultivam, cortam as pontinhas para ficar bonitinho. Tudo enquanto é pereba que o diabo jogou, semente perebenta que ele jogou na nossa mente. Tem umas pessoas por aí, às vezes até a gente, né? Mas vamos ficar ligado nisso. Deus nos chamou Adão para ser jardineiro. Mas ele não falou que era para Adão plantar um joio no meio do trigo. O diabo semeia o joio. Tá? Tem hora que não vai ter jeito. Se for joio que ele semeou, deixa crescer junto, tá de boa, tá tranquilo. Na hora certa, o Senhor vai separar. Ele vai tirar o joio. Tá? De repente tem coisa que não vai dar para você fazer. Você só vai ter que confiar. Fala, Senhor, tem alguma coisa que eu posso fazer? É para tirar. Eu vou colocar no grupo depois um vídeo daquele, alguma coisa Menini. Qual é o primeiro nome dele? Me mandaram no Instagram. É alguma coisa Menini. Falando sobre essa questão aqui do joio e do trigo, que ele está falando primeiro. A gente tem a péssima mania de achar que porque a gente planta, a gente tem direito de colher. É fato que a lei da semeadura, que o princípio da semeadura é você plantou, você vai colher. Mas tem ano, gente, que tem intempérie. Tem ano que a galera que planta, que o agricultor, não é todo ano que ele colhe aquilo que ele planta, não. Tem ano que ele planta e não vai colher. E tem gente que colhe o que o outro plantou também. Se você não cercar a sua plantação, se você não vigiar e não orar, o outro vai vir, você vai plantar, o outro vai vir e vai roubar para ele o cultivo todinho. Fique esperto. E não viva com medo do que eles temem. Acho que essa palavra acaba com tudo, né? Ela vai fechar a nossa reunião, ela fechou o slide, ela fechou o seu ciclo de preocupação, ela fechou o semblante pesado da Mara, a Mara está sorrindo de novo, entendeu? Isso cancela tudo, tudo. E eu só não vou... Ah, já sei, eu vou fazer assim. Espera aí. Tem um louvor que ele é libertador para mim. Eu acredito que vocês também, algumas de vocês vão conhecer. Ah. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir o áudio do louvor? Sim. Sim. Sim.
Escuta isso. Então me tira o medo e faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Gente, toda vez que o medo me visita, porque ele só visita, ele não mora mais aqui, ele não habita na minha casa e nem na minha vida. Todas as vezes que o medo me visita, eu canto este louvor, e se tiver que cantar alto, publicamente, eu canto esse refrão. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, que chuva forte é você, a tempestade é você, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Então, assim, chama-se É Tudo Sobre Você. Acredito que muitas de vocês já tenham conhecido. Esse louvor, para mim, ele é libertador mesmo. Ele me livrou do medo. Eu tenho amigos que eu enviei até o Marcos, que é da mentoria do Felipe. Hoje a gente é parceiraço mesmo. Primeira aula, o cara tava com medo. Entrei em contato com ele no chat da aula. A gente começou a conversar, eu enviei para ele. Vou usar uma palavra bem mundana agora. Eu fiz dele o meu mantra. Mas o meu mantra de adoração ao Senhor. O meu mantra para cancelar a obra do diabo na minha vida. Então, eu não tenho mais medo. O medo não mora na minha casa. Vai me visitar? Vai. Você acha que de vez em quando o coraçãozinho... Aí eu... Então me tira o medo. Às vezes eu canto mais rápido. Não importa. Eu coloco a minha mente naquilo que me dá esperança. Tá? Então, essa reunião dos céus, essa charamanaia louca que foi hoje. Que é isso? Eu tô chocada, gente. Chocada. É só esse Deus maravilhoso que faz isso com a gente, tá? E o segredo é esse, abre teu coração. Deixa ele chegar, deixa ele fazer em você e através de você. Ele fez em mim, através da vida da Kate nessa semana, para que hoje ele pudesse fazer através de mim na vida de vocês. Amanhã é sua vez. Amanhã você vai ser canal. Então celebre isso. Porque é muito bom você estar no meio da tempestade e falar, eu te ajudo. Porque você sabe que a tempestade não vai te derrubar. Porque você sabe que você é firmada na rocha. Porque você sabe que quem dá destino é ele. O destino é dele. Não é meu, não é seu, não é de ninguém. Tá com problema com filho? Deus não me deu filhos para vergonha. Então não tem como um filho meu me envergonhar, porque Deus não me deu. Então tá tudo certo. O mundo pôs um rótulo no seu filho, manda o mundo calar a boca. Não ouça o rótulo do mundo.
O mundo pôs um rótulo no seu marido, o mundo pôs um rótulo em você, não aceite. O mundo te chama de, conforme eu já falei aqui, que isso, nossa, isso me incomoda demais. O mundo te chama de mulher viril, o mundo chama o teu marido de efeminado, não aceite. Fala, efeminado é o raio que te parta. Você vai botar rótulo no quinto dos infernos, em mim, na minha vida, não. Você fala, eu sou a mulher de Provérbios 31. Meu marido é aquele que, quando se reúne na congregação, ele é admirado por todos, exaltado por todos. Essa é a verdade sobre o meu marido. É fato que essa é a verdade sobre o meu marido, porque ela é a mulher virtuosa, né? Tudo está nas mãos dela, né? Então, você ainda pode tirar essa onda. O meu marido é exaltado porque eu sou uma mulher virtuosa. Ah, mas, né? Cala a boca, voz. Não vou te ouvir. Essa voz não me pertence, essa voz pertence ela faz parte de todas as vozes que a gente ouve no mundo. A que os nossos parentes, o que as pessoas que tinham ou têm autoridade sobre a nossa vida falaram equivocadamente, pertence ao que a mídia fala, pertence às canções que falam de traição, que falam de desafeto, pertencem aos programas tipo Big Brother da vida, que é uma furação de olho, pertence às novelas da Globo. Essa voz, ela vem desse lugar. Então, ela não te pertence. Não ouça. Cissa, como é que eu sei que essa voz está falando? Ela não para de falar, ela é tagarela e ela julga, aponta, tá? Que mais que eu anotei aqui que ela faz? Cadê, ó? Ela comenta, especula, julga, compara e agride. Deixa eu só ligar aqui. Cadê a outra ponta do fio aqui da bateria? Peraí. Pronto. Então, o alimento dessa voz, igual quando a gente bota sino na vaca, você sabe que a vaca está chegando, que você escuta o barulhinho da vaca, então você sabe que essa vozinha está começando a falar quando você se vê fazer esse tipo de coisa. Fala, cala a boca! Aqui não. E aí você vai perceber, com o tempo, o quanto você vai ficar mais silenciado. E aí lembra, a mente em silêncio é o seu eu verdadeiro aflorando. Então manda a vozinha calar a boca. A mente pode ficar quietinha, quietinha. Se puder, ora em línguas. Porque na oração em línguas diz que a mente, né, ela permanece vazia, tranquila. E só uma última palavra sobre oração em línguas. Se você não ora em línguas, não fique achando que isso é uma coisa que vai te dar um arrepio, que vai descer, que vai não sei o quê. Não leve para esse lado. Guarda uma coisa. Todas as línguas são de Deus, mas quem fala somos nós. Nós falamos português, tem umas e outras aí que estão fora do país, que falam inglês, que falam francês, que falam outras línguas, tá? Mas as línguas são deles. Então, a língua dos anjos pertence a Deus, mas quem fala somos nós. Não é só o pastor que ora em línguas, não é o pessoal que tem uma unção a mais, não é. Como que eu comecei a orar em línguas? Estava numa aula, numa escola bíblica, o professor falou, essa historinha que eu contei para você, tá? Ele contou para mim, falou, tá disponível, toma posse. Falei, então tá, porque eu sou dessas, tá, gente? Falou, eu, beleza, vou botar a prova. Cheguei em casa, ajoelhei. Senhor, o senhor estava na aula, você ouviu o professor falando que oração em línguas está disponível. Eu creio e tomo posse. Abri a boca e orei. Sem luzinha piscando, sem charamadaia, não fiquei falando lá. Não teve nada disso. Cheguei pro meu marido, amor, quero te mostrar uma coisa. Aí eu orei para ele, não conta isso para ninguém, não, a gente não sabe o que as pessoas vão falar. Para. E a oração em línguas, ela edifica o teu espírito. No início era 3 palavrinhas só. E ainda para gravar, eu oro em línguas, eu não tenho essas coisas como a gente brinca, Siri canta lá na praia, charabaqueta, eu não tenho isso não, a minha oração em línguas é totalmente diferente. Eu só ouvi até hoje uma pessoa orando de forma semelhante à minha.
Aí isso serviu para eu achar mais esquisito ainda, né? Mas já sei que é assim que Deus faz, então tá tudo certo. Tá bom? Meninas, um beijo. Amo cada uma de vocês. E semana que vem, quinta-feira que vem, vai ser uma reunião. Morgana abriu a câmera. Isso significa que a gente tem que fazer vídeo. Entendeu? Vai ser uma reunião de testemunho. Começar pelo sorriso lindo da minha amiga, tá? Que é para esfregar na cara do capeta. Algumas das meninas ainda estão com a câmera fechada. Mas, ó, para quem vai assistir esse vídeo, é assim que somos. Essa é a casa das mulheres irreconhecíveis. Chegamos aqui chorando e saímos daqui sorrindo, dando graças a Deus. Eu não sei o que você está esperando para fazer parte disso. Aí esse eu vou postar desse jeito, meninas. Eu não vou nem marcar ninguém, não. Não, vou marcar sim, besteira. Deixa eu só ver quem está aqui, para eu marcar todo mundo, porque todo dia eu fico, ai, quem estava lá, quem estava lá. Então, ó, Morgana, Vanessa, Janice, Ana, Mara, Vânia, Rose. Ô, Luciana, eu acho que eu não tenho você no meu Instagram, não. Me manda um oi lá, tá, Luciana, que tá apagadinha ali, tá bom? Então, um beijo. Deixa eu fechar a gravação aqui primeiro. Que outro dia eu deixei a gravação aberta.